Olá, meus queridos alunos, muito bom dia, meus amados. Mais uma dica quentinha no Michel, um vídeo que vocês gostam muito de pesquisar na internet sobre a meia embreagem. Meia embreagem é uma das primeiras coisas que vocês aprendem, né? Porque vocês, quando vão para a prática, aprendem o beck, banco, espelho, cinto, aprendem o painel e daí logo aprende sobre o câmbio e tudo mais. Quando o carro começa a andar, você tem que aprender a meia embreagem. Eu normalmente já não ensino dando tudo para o aluno, pedais, como a maioria dos instrutores, câmbio, porque o que acontece? O aluno normalmente sai frustrado. Porque eu errei um monte, porque é muito difícil. A aula raramente fica prazerosa para o aluno no primeiro dia, porque os instrutores querem dar tudo para ele. Já vai ensinando ali, explica 10 minutos de painel, sendo que você tem que explicar normalmente painel aqui mais de 40, 50 minutos, porque são itens pequenos, tipo, por exemplo, sensor de combustível, o painel do veículo aqui, normalmente eu explico mais ou menos quase uns 10 minutos, o que está dentro aqui perto do velocímetro. Conta-giro, então, eu explico mais ou menos uns 15 minutos, porque é muita coisa para esmiuçar para o aluno. Mas talvez alguns pensem, mas o aluno não vai fisgar tudo isso, fisga. Na segunda aula faz uma revisão, no terceiro dia faz uma revisãozinha, porque ele vai aprender para a vida, e um bom ensinamento, e explicando por que ele tem que prestar atenção nisso, não só porque tem e pronto, explicando por quê, o que vai ocasionar no carro se ele não agir como você está pedindo. Se você explicar o porquê, ele vai frisar melhor, ele vai gravar, ele vai entender. Por exemplo, que nem ligar o carro. Não se liga direto o carro, força vários componentes do motor. Esses 12 volts da bateria tem que passar por todo o carro. Praticamente o carro inteiro tem parte elétrica, vidro elétrico, às vezes som. Quanto mais parte elétrica, mais tempo demora, o tempo no contato. Quando vai ligar o contato da chave, o contato e depois a ignição, o contato é 3 segundos. Liga o contato, espera 3 segundos e liga o carro. Então tem pessoas aí ensinando para ligar direto. Volta e meia a gente está na rua, a gente vê os carros morrendo e o aluno ligando direto. Culpa do aluno? Nunca, jamais. O aluno faz o que o instrutor ensina. Então, tem que explicar o porquê. E aí está aí o porquê. Por que tem que fazer o contato para depois a ignição? O que pode estragar? O que pode ocasionar? Conversa, se você tiver instrutor, um amigo mecânico, e deixar esse benefício da dúvida na tua cabecinha. Se ficar ligando direto, quais os componentes que pode danificar e normalmente qual que é o preço que você ou o aluno, porque a ferramenta é tua, você que vai pagar, é a autoescola, ou o aluno vai pagar, quando ele tiver o carro dele, ligar direto. Às vezes o carro fica e liga, principalmente o carro da autoescola. O que pensa-se? O que se pensa no começo, no início? Que é a bateria, tá arriando, tá acabando a bateria. Às vezes não, a bateria às vezes tem 1 mês. Às vezes é uma bateria Moura, aí que é boa aí, Então aí eu fazendo propaganda da Moura aí, não ganho nada por isso. E tá lá o carro, você vai lá, liga lá. Por que isso? Pergunta pro seu mecânico, passa esse vídeo para ele. Com certeza aí seu mecânico vai gostar. E a maioria dos mecânicos aí são como eu, gosto de explicar o porquê da situação, não só de trabalhar, tá aqui o carro, leva embora, me paga e pronto. Por exemplo, meu mecânico, ele gosta de explicar. Além de um bom mecânico, ele é professor. Pelo menos acho que gostaria de ser. Então ele gosta de explicar o porquê pro cliente que ele fez aquilo, e é daqueles mecânicos ainda que deixa as peças tudo de um lado numa sacola, caso a pessoa queira levar embora, ou para mostrar pro cliente o que foi trocado e o porquê que foi trocado, tá bom? Mas a questão é a meia embreagem. Chegamos na meia embreagem, tá? Mas eu tive que dar essa volta para explicar o porquê de ensinar a meia embreagem na subida, não no aclive muito acentuado, por exemplo, que nem uma escada, que acredito que escada é mais ou menos ângulo de 45 graus, mas numa subida mais suave, e não na reta ou descida,
né? Descida dificilmente os instrutores ensinam, mas normalmente eles ensinam meia embreagem, o carro começa a andar numa reta. Ensina-se numa subida. Primeiro solta a meia embreagem, até o ponto de fricção, ou conhecido como meia embreagem, começa o ponto de fricção ali nos componentes da embreagem, e depois solta o freio, depois que trepidar o volante, levantar a embreagem ao ponto que começou a tremer o carro, o volante, não muito, você não queima muito a embreagem, aí solta o seu freio, aí o carro começa a andar. Conta-se 3 segundos. 1, 2, 3. Seguiu a regra de 3 segundos para a maioria das coisas aqui, quando você estiver ensinando no carro, vai funcionar. Depois de 3 segundos, solta a embreagem, e o carro começa a andar. E depois, não peça para ele acelerar, porque o aluno vai querer acelerar. Pede para parar de novo, uma subida ali que ele consiga fazer umas 15, 20 arrancadas. Se acabar a subida, faz a volta na quadra e começa de novo. Meia embreagem, começou a tremer o volante, solta o freio, o carro foi. E depois solta a embreagem. E fica assim, de maneiras sucessivas. Quando estiver na reta, ensina como nós profissionais fazemos. Como motorista de táxi, o pessoal que faz Uber, principalmente motorista de ônibus. Quando eu era motorista de ônibus, a gente era ensinado assim, para não queimar muita embreagem. Como os componentes ali são grandes e mais caros, de caminhões, então a gente era ensinado a fazer economia, não só de combustível, mas de componentes do veículo. Aí o que vocês podem ensinar depois que vocês estiverem numa reta agora? Tá numa reta? Solta-se embreagem e freio fundo, solta-se o freio primeiro e depois vai levantando a embreagem. Vai levantando, dá uns 3, 4 segundos levantando ali, que deu uns 3 segundos, vai chegar na meia embreagem e você continua bem devagarzinho levantando a meia embreagem. Ele começa a andar sozinho, tá? Aí alguns podem estar pensando, os instrutores já vão pescar o que eu estou querendo dizer. E os alunos devem estar pensando, mas não é mais fácil ensinar na reta? Por que na subida? Eu não vou mostrar esse vídeo para o meu instrutor. Mas a questão é, se forem por isso que os alunos eles têm medo da subida, porque eles são ensinados na reta, topografia, no relevo plano, e aí quando eles vão para a subida eles não conseguem. Eles começam a fazer o quê? Soltar o freio primeiro. Então ali na subidinha, solta o freio primeiro, o carro desce, daí eles vão soltar a minha embreagem. Eu vou soltar a minha embreagem porque o carro vai e pum, o carro morre. Várias e várias vezes. Então, ensina na subida. Porque daí vai entrar na memória muscular dele primeiro a da subida, que é mais dificinho. Quando ele chegar no plano, aí ele vai entender, ele vai se sobressair melhor no plano. Porque a maioria dos relevos, acredito que no Brasil, fora Minas Gerais, que é subida e descida para todo lugar, mas a maioria dos circuitos aí do Detran do Brasil inteiro aí é plano, tá? E não só para o circuito, mas é para a vida. Por isso que a maioria tem medo de subida. Então, quando começar instrutor, primeiro contato, quando ele começar a querer ensinar, ou quando você instrutor querer ensinar ele a andar com o carro, locomover o carro, dando câmbio, pedais já no primeiro dia, que eu não faço isso, só com alunos que já têm certa noção. Eu primeiro deixo ele cuidando só do acelerador e volante. Com o tempo, para ele pegar o time, deu pisando no acelerador, trocando de marcha, tudo, aí eu dou o câmbio e depois eu dou os pedais, mas vai de cada um. O aluno aprende dando tudo para ele no primeiro dia, aprende, mas aí aprende na dor, não no amor. Por isso que eles saem frustrados, tá? Então, mas a questão na meia embreagem. Procure ensiná-los na subida, não muito íngreme, porque daí você vai judiar do teu aluno. Deixa uma subidinha meio suave, que tem uma subida que mais ou menos seja quase uns 100 metros, 80, 90 metros aí.
para ele dar umas arrancadas aí, umas 10 seguidas, 12 seguidas. Acabou a subida, faz a volta na quadra, pega a subida de novo, tá? Faz aí umas 30, 40 arrancadas e depois leva no plano e ensina daquela maneira. Em vez de soltar a meia embreagem primeiro, no plano solta primeiro o freio e depois vai levantando a embreagem. Aí ele vai ver até, e com certeza ele vai te agradecer muito, e você, instrutor, não vai sofrer com o teu aluno em subidas mais. Quanto mais o carro morre, quanto mais dá aqueles socos, mais a vida útil do carro vai diminuindo, e você vai, se não acontecer mais isso, você vai cuidar da tua ferramenta, tá? E você, instrutor, sem a tua ferramenta, você é o quê? O aluno vai embora, vai fazer as coisas, as atividades dele. Você sem o carro, sem tua ferramenta, vai ficar 2 dias, o carro vai ficar 2 dias, 3 dias no mecânico, você vai ficar sem aula, você é comissionado, sem aula você vai fazer o quê? Então tá, cuide da sua ferramenta, e alunos, mostre esse vídeo para o seu instrutor. Com certeza, talvez você pense, não, mas na subida eu tenho medo, não sei. A maioria tem medo por quê? Porque a maioria dos instrutores ensina da maneira de fazer a minha embreagem no plano. Aprenda primeiro a fazer primeiro contato com o carro. Vai ser me dado o câmbio, os pedais e tudo mais, eu vou mover o carro, pergunto para o instrutor, eu vou mover o carro? Então me leva para a subida. Eu já quero na subida, não no plano. O instrutor Michel me ensinou dessa maneira. Mostra meu vídeo para ele. Com certeza, aí se ele tiver um pensamento maduro, não verde, ele vai já entender essa mensagem que eu estou te transpassando para eles também, e vai ver, se ele nunca usou esse método, quando ele começar a usar, ele vai ver o êxito, o sucesso que os alunos vão ter, que ele vai ter também, porque se os alunos têm sucesso, ele também vai ter, tá? Então não estou passando uma coisa que eu aprendi ontem e estou passando, não. Para fazer esses vídeos, testes, macetes, maneiras que eu uso aí durante vários anos, tanto que eu comecei a fazer os vídeos há pouco tempo, se vocês forem ver, tá bom? Funciona sim. Então esse sucesso, esse êxito que eu estou tendo com os alunos na autoescola e tudo mais, eu quero passar para vocês, por isso que eu faço esses vídeos aí, tá? Ajam dessa maneira que você e você, querido aluno, vão ter êxito total. Aquele abraço, beijo do instrutor Michel, tá? Amo vocês, logo logo vai ter mais vídeos. Aquele abraço, tchau!